Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos ao tema então, são muitas as participações e a alegria nossa é grande em estar recebendo a sua mensagem, compartilhando com você a palavra do nosso Deus. Então estamos iniciando mais um tema da série Reflexões e Exortações. Como sempre nós falamos, vamos meditar, pensar, analisar, tratar aqui de assuntos relacionados aos personagens bíblicos e acontecimentos que o eterno Deus possa conceder a nós, que por meio das Escrituras nós venhamos sermos advertidos, chamados a atenção sim, avisados, aconselhados e encorajados pela palavra do nosso Deus, estimulados no sentido de melhorarmos cada vez mais nosso costume, nossos atos e as nossas opiniões também. Nós sempre trazemos Romanos 15, verso 4, onde o nosso irmão Paulo escreve: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos então ao resumo do programa passado, programa número 29, que foi um programa de interação com os ouvintes e testemunhos de fé. O pastor Lucas testemunhou que certa feita ouviu uma voz que falava no seu ouvido para mexer com o processo de aposentadoria do irmão Manuel, um irmão idoso que tinha dado entrada no pedido de aposentadoria, o qual dependia da resposta do juiz para que o processo tivesse continuidade. Falou da forma poderosa como Deus agiu e o colocou frente a frente com o juiz e tudo foi resolvido. O pastor Lucas deixou claro que não podemos ser insensíveis à voz de Deus e devemos obedecer, crendo que Deus agirá. Esse foi um dos nossos primeiros testemunhos e aqui nós vamos continuar relatando o resumo dos demais. A irmã Miriam, da congregação de Tianguá, no Ceará, ela relatou como Deus poderosamente a livrou de um afogamento no momento em que parecia não haver chance de vida. Ela orou, entregando a vida dela a Deus. Foi nesse momento que ela viu uma mão reluzente que a tirou da água. Era a mão do irmão Silas, usado por Deus. Na sequência, o nosso irmão Diácono Paulo, da congregação de Maracanaú, aqui no Ceará, testemunhou a cura de um homem por meio da oração do pastor Zezinho, que carinhosamente nós chamamos de Zezinho, mas é o pastor Josevaldo, e dele juntamente com o irmão Lenilson, que na época era missionário. Em trabalho de evangelismo, encontraram um homem que estava condenado pelos médicos a não andar devido à coluna. Este homem estava deitado em uma rede, sofrendo até feridas devido à situação. Então oraram e Deus restaurou a coluna desse homem. A irmã Aparecida Domingos, da congregação de Crateus, aqui no Ceará, testemunhou como Deus poderosamente restaurou a saúde de sua filha, a qual sofreu um aneurisma que causou um derrame cerebral. E os médicos não davam chance a ela. Falavam que, se sobrevivesse, ficaria em um estado vegetativo. Porém, a irmã relatou que nunca sentiu a presença de Deus tão intensa como sentiu no hospital, quando rogava a Deus pela vida de sua filha, a qual foi restaurada completamente. A irmã Ivanete Campelo, da congregação de Manaus, testemunhou que, de fato, Deus fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Certa feita, ela saía de casa para alguns afazeres e ouviu uma voz que dizia: uma oração faz muita diferença. E mesmo atrasada, ela orou e pediu a Deus um livramento. E saiu. Chegando em uma via de 4 mãos, quase foi envolvida em um acidente. Porém, Deus a livrou poderosamente.
E nesse momento ela lembrou do sentimento e da voz. Uma oração faz diferença. Nesse sentido, ouvir a voz de Deus. O pastor Lucas relatou que ouviu a voz de Deus em sua mente. A voz dizia para ele conseguir uma consulta para uma senhora que vivia muito adoentada. Então a esposa do pastor Lucas foi conversar com a senhora, a qual aceitou e foi consultada. E a médica pediu que urgentemente ela saísse de sua cidade para um tratamento. Então o filho dela veio de São Paulo para levar para lá. Porém, na viagem, ela passou muito mal e ao chegar no médico em São Paulo, o médico disse que se ela demorasse mais um pouco, ela teria morrido. Graças a Deus, ouviu a voz de Deus, assim o pastor Lucas, e fez os meios para que essa consulta acontecesse. O nosso irmão Lédio, da congregação de Praia Grande, Santa Catarina, testemunhou que foi vítima de um acidente e sofreu traumatismo craniano. Ficou 16 dias em coma. Os médicos prepararam a família dizendo que não tinha muito o que fazer. E se ele sobrevivesse, ficaria com diversas sequelas. Porém, certo dia, ele acordou. A esposa ficou sob fortes emoções, porém ficava o receio, pois os médicos falaram das sequelas. Então, a esposa, a irmã Inês, perguntou a ele, quantos filhos temos? E de pronto recebeu a resposta correta. O irmão Lédio testemunhou que não ficou com nenhuma sequela e glorificou a Deus. A irmã Miriam, da congregação de Ananindeua, ela testemunhou como Deus poderosamente a livrou de um acidente onde ela foi jogada debaixo de um ônibus. Alguns dos que presenciaram viram algo sobrenatural acontecer. Um homem de branco saído debaixo do ônibus parou no momento em que a irmã foi jogada debaixo do mesmo. A irmã falou de curas que recebeu de Deus. E a nossa irmã Maria da Soledade, da cidade Sítio do Mato, na Bahia, que congrega na congregação da Igreja de Deus em Bom Jesus da Lapa, testemunhou que conheceu a fé da Igreja de Deus no momento em que não sabia mais o que fazer. Afirmou que tem alcançado muitos livramentos da parte de Deus. O nosso irmão Marcelo Junqueira, da congregação da Igreja de Deus em Taubaté, testemunhou que seu pai sofria há 13 anos com Alzheimer. Acamado, estava muito enfermo, entrando em estado vegetativo, mal abriu os olhos, entrou na sonda, não andava, não movia os braços. Então ele, seu pai, passou a ouvir os programas da Rádio Encontro com Deus. O irmão Marcelo rogou orações de alguns irmãos e irmãs, e em uma semana que ele estava ouvindo os programas, ele começou a esboçar reações e começou a alimentar-se, saindo da sonda, melhorando muito sua qualidade de vida. E a nossa irmã Marilda Fernandes, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, testemunhou como Deus poderosamente guardou seu filho de uma descarga elétrica de alta tensão, quando fazia um serviço. Seu pai, o irmão Ademir Vida, o aconselhou descer e pôr o cinto de segurança. E no momento, quando subiu para continuar o serviço, recebeu uma descarga elétrica, a qual incendiou suas roupas. Ele desmaiou. Ficou pendurado pelo cinto. Todos davam ele por morto. Foi nessa hora que, contrariando os vizinhos, o irmão Ademir, que é seu pai, e o outro filho subiram ao poste. E nesse momento rogou a Deus pela vida de seu filho, e poderosamente Deus o despertou, vindo sofrer apenas queimaduras. Assim percebemos que Deus usa pessoas para nos orientar, e temos que dar por avisados. Caso contrário, o filho da irmã seria lançado de uma altura de aproximadamente 10 metros. A irmã Helene Melo, da congregação de Ipaporanga, Ceará, testemunhou como Deus a livrou de ser atropelada após tropeçar. Ela, então, entendeu o motivo de ser tocada por várias vezes a levar uma mochila a qual amorteceu a queda. E a irmã Miriam Aguiar, de Criciúma, Santa Catarina, testemunhou a respeito de sua mãe. Seu pai, que era presbítero, José Aguiar, acordou com um gemido da sua esposa, mãe da irmã Miriam.
Como ele tinha dificuldade de locomoção, chamou seu filho, o qual, depois de chamar e procurar pulso, constatou que sua mãe estava morta. Nesse momento, seu pai desceu da cama, se arrastando, e impôs as mãos sobre ela, e rogou a Deus que devolvesse a sua esposa à vida. Em instantes, ela deu um suspiro muito fundo, voltando à vida, e disse que estava num sono muito profundo. E a irmã Kátia, da congregação em São Carlos, São Paulo, testemunhou como Deus poderosamente livrou seu filho da morte. Tudo começou com uma febre, a qual os médicos diziam ser apenas uma virose. Só que em casa, seu filho começou a convulsionar e desmaiou. Ela rapidamente o levou à UPA. Foi chegando e entrando direto ao atendimento. Seu filho estava sofrendo uma parada cardíaca, precisou ser reanimado. E a irmã, ao ver a luta dos médicos para trazer seu filho à vida, dobrou os joelhos e fez um voto dizendo: se Deus devolvesse a vida de seu filho, ela voltaria aos caminhos do Senhor. E mesmo diante de todas as provas, nunca abandonaria os caminhos do Senhor. Foi quando seu filho voltou à vida. E assim a irmã permanece firme, olhando para seu filho crescendo nos caminhos do Senhor. Assim, finalizamos com Abraão, não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Romanos, capítulo 4, verso 19. Louvado seja Deus. Se você não ouviu esse programa, é só solicitar o áudio. Quero dizer a vocês, aos nossos ouvintes, que depois que nós terminamos o programa, nós recebemos ainda pessoas mandando suas mensagens de participação. Nós recebemos mensagem de pessoas dizendo que foram livres de uma síndrome do pânico, né, que tinham muito medo, né, e tal, coisa assim, e Deus a livrou. Nós ficamos muito alegres em recebermos, assim, vários testemunhos de fé de pessoas que acabam que não participaram ao vivo, mas mandaram suas mensagens. Que o eterno Deus seja louvado por meio da vida de cada um de nós. Hoje traremos o programa número 30, o tema A Fé Vem por Ouvir. É isso, a fé vem por ouvir. Por isso é importante você testemunhar, é importante você falar. Não tem problema. Testemunhe, fale, que a fé vem por ouvir. Romanos 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Louvado seja Deus. A fé vem por ouvir a mensagem. Nós temos que aprender, testemunharmos, aprender a fazer as pessoas ouvir. Não é esforçar para as pessoas ouvir, mas falar bastante, né? Falar. Vamos trazer aqui 29 sinônimos de ouvir para 5 sentidos da palavra ouvir. Ouvir, o primeiro, perceber sons com o ouvido. O primeiro sentido, escutar, perceber, entender, sentir. Viu que interessante? Ouvir, o segundo sentido, com atenção, atentar para algo, também é ouvir. O terceiro sentido, obedecer a um conselho, ordens ou advertência, também é ouvir. Obedecer, seguir, acatar, atender, respeitar, observar, aconselhar-se, também é ouvir. O quarto sentido, tomar o depoimento de alguém. Nós acabamos ouvindo vários irmãos como se fosse um depoimento. Tomar o depoimento também de alguém é ouvir, interrogar, questionar, indagar, inquirir, interpelar, arguir, indiciar, sondar, prescrutar. E o quinto sentido, levar em consideração também é ouvir. Considerar, analisar, avaliar, apreciar, observar, ajuizar, calcular e examinar. Você percebeu que ouvir vai além do que pensamos? Percebeu? Espero que tenha percebido. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Nós temos aqui Romanos 17, na João Ferreira de Almeida atualizada, essa revista atualizada com Strong. Essa tradução diz assim:
E assim a fé vem pela pregação. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então vamos conhecer o significado de pregar. Pregar. 1. Anunciar do púlpito a palavra de Deus. 2. No sentido figurado, louvar, exaltar, preconizar. 3. Propagar, apregoando, evangelizando. 4. Fazer propaganda de algo, né? Assim diz a pesquisa. 5. Inculcar, alardear, pregar. Isso no dicionário Primeiro da língua portuguesa. Pregar. Olha que interessante. Propagar. Fazer propaganda de. Inculcar, pôr na cabeça das pessoas. Alardear, pregar. Você viu? A fé vem pelo ouvir, a fé vem pela pregação. Nós temos que trabalhar, insistir nisso, fazer com que a palavra seja propagada, levada aos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir. Eu acredito que você está percebendo que pregar é a melhor forma de fazer as pessoas ouvir, para que em seu coração a fé salvadora surja. A fé vem pelo ouvir. Então não foi por acaso que o nosso Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. Não foi por acaso que ele disse isso. Nosso Senhor sabia que a fé vem pelo ouvir. Como vamos fazer as pessoas ouvir ou dar condição? É pregando, é falando. E o que vocês, os ouvintes, fizeram participando do programa passado, falando do que Deus fez na vida de vocês, vocês pregaram, vocês estão fazendo, dando condição para as pessoas ouvir. E assim uma fé salvadora poderá manifestar nos corações daqueles que são sensíveis à palavra de Deus. Eu sei que nem todas as pessoas têm a facilidade de trazer um sermão ou um estudo bíblico, porém todos conseguem louvar e exaltar a Deus, mostrar as grandezas de Deus, preconizar, propagar, fazer propaganda, inculcar e alardear o que Deus tem feito. Todos vocês conseguem fazer isso. E era isso que acontecia nos dias de Jesus e dos apóstolos. Era isso que acontecia. As perguntas do irmão Paulo são bem-vindas. O irmão Paulo faz 3 perguntas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como? Como vão invocar? E como crerão naquele de quem não ouviram, viu? Para a pessoa crer, tem que ouvir. Olha a segunda pergunta. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, verso 14. Eu repito a parte A do versículo 17 de Romanos 10. De sorte que a fé é pelo ouvir. Eu creio que você está entendendo. Se parássemos por aqui já era suficiente, mas vamos aprofundar um pouco mais nesse sentido. De fato, a fé vem pelo ouvir. Bastante atenção ao texto que nós vamos ler agora, 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao 14. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo,
para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e lhes falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. No fim, vocês estão percebendo? A fé vem pelo ouvir. Uma garota levada escrava da terra de Israel se acha na casa de Naamã, servindo a sua esposa. E a garota vê que o homem é leproso. E ela diz assim: se ele tivesse diante de Eliseu, profeta de Deus, ele seria restaurado. Você viu que a garota está dando testemunho da fé no Deus dela, em uma terra distante. Para a garota, de início, parecia que não houve mudança nenhuma ou que aquilo não fez efeito nenhum. É isso que nós temos que prestar atenção. Muitas vezes você fala algo e parece que não teve efeito nenhum. E teve. Olha o relato aqui. O homem foi diante do profeta do Senhor nosso Deus. Recebeu uma ordem do profeta de mergulhar 7 vezes no Jordão e ele seria curado. O homem queria fazer as coisas do jeito dele, mas foi persuadido, levado a obedecer a palavra do profeta que vinha da parte de Deus. Mergulhou e foi curado. Que maravilha! Você percebeu? Muitas vezes as pessoas não falam o que aconteceu. Se nós não tivéssemos, cooperador Giliard, esse registro aqui do que aconteceu, ficaria como se a palavra da menina não tivesse efeito nenhum. Irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, fale. Não espere resultado de imediato. Amém. E eu tenho certeza que as pessoas vão amanhã depois dar testemunho em algum lugar do que aconteceu. Mas é importante que nós venhamos falar. E também é importante que as pessoas dêem testemunho para que as pessoas saibam que Deus está no nosso meio. Que Deus está trabalhando no nosso meio. Quantas vezes você vai a um culto e lá Deus usa um irmão através de um louvor, canta. E esse louvor toca o seu coração, te alegra, te levanta, te põe de pé. E você vai embora para a sua casa cheio de alegria e renovado as suas forças. Mas a irmandade não sabe o que aconteceu, porque você guarda com você. Então, no momento em que você tiver a oportunidade, agora é o momento dos irmãos agradecer a Deus por algo, dar o seu testemunho. É esse momento, você levanta e vai lá à frente e diz: eu vim aqui, cheguei aqui assim, e Deus fez isso por meio do louvor que a irmã cantou. A irmã vai sentir usada por Deus, que ela foi usada por Deus. Quantas vezes Deus usa irmãos e irmãs e outros e crianças até, mas nós somos tão duros que não falamos o que Deus tem feito. E fica como se ali nós estivéssemos fazendo ali algo tudo mecanizado mesmo, sem direção de Deus. Deus está dirigindo o seu povo. Deus está abençoando a vida do povo dele. Mas você, eu, muitas vezes, nós somos insensíveis. Vamos recapitular o significado de pregar. Pregar. Anunciar do púlpito a palavra de Deus. Louvar, exaltar, preconizar, propagar, apregoando, evangelizando, fazer propaganda de inculcar, alardear, pregar.
Tudo isso é os significados de pregar. E lembra das perguntas do irmão Paulo? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, verso 14. A garota pregou. Ouça o resultado do testemunho da pregação da garota. Vamos ler 2 Reis, capítulo 5, verso 15 ao 17. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse. Mas ele recusou e disse: Naamã, se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas. Então nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, disse ele, senão ao Senhor. O homem voltou convertido, crendo no Deus de Israel. Não foi, cooperador? Foi deste modo. Amém. Você vê, o homem não só foi curado, o homem foi salvo, o homem recebeu a mensagem salvadora. Quantas pessoas hoje nos nossos dias preferem pagar? O profeta não recebeu, não quis receber. E o homem pediu 2 mulas de carga de terra das terras de Israel e disse: Este teu servo nunca mais oferecerá sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Louvado seja Deus. Fale, pregue, a fé vem pelo ouvir. Testemunhar é algo tão poderoso que Deus preparou o profeta João Batista para testemunhar de Jesus. Ouça as palavras do sacerdote Zacarias, pai do profeta João o Batista. O sacerdote Zacarias dizia: E tu, ó menino, falando do próprio filho dele, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Ir à frente preparando o caminho. Ele ia testemunhando, João Batista ia testemunhar antes de Jesus chegar, para que as pessoas recebessem a Jesus. Olha, hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino João o Batista crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Lucas 1, versos 76 ao 80. Vê a importância do testemunho, que Deus preparou um profeta para testemunhar a respeito do Messias, o nosso Senhor Jesus. O apóstolo, nosso irmão João, registrou que de fato o profeta João o Batista testemunhou de Jesus. Vamos ouvir? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia. Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João, capítulo 1, dos versos 29 ao 34. Louvado seja Deus. João Batista dava testemunho de Jesus. Jesus teve grande dificuldade de aceitação por parte dos líderes religiosos, mas muitos líderes religiosos dos seus dias aceitaram a fé em Jesus.
Mas você já pensou o que seria se João Batista não tivesse dado o testemunho dele? Vamos ler João 1, verso 35 ao 39. Olha para você ver a importância do testemunho. No dia seguinte, após dar testemunho de Jesus, né, João estava outra vez ali. E 2 dos seus discípulos também estavam ali. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Percebeu? Eles vão porque ouve João falar. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E Jesus disse: vinde, vinde, vede. E foram e viram onde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Você sabe que hora é a hora 10ª? Hein? Você sabe? 4 da tarde. João 1, verso 40 ao 42. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Esse achou primeiro a seu irmão, Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Percebeu? André ouve o testemunho de João. E aí André vai procurar quem? O irmão Pedro, que era seu irmão. Vai procurar Simão Pedro. E ele diz: encontramos, e leva ele a Jesus. Você vê a importância de estar testemunhando, a importância de estar falando, a importância de fazer com que as pessoas ouçam. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha aí, o irmão André pregou para o irmão Pedro. E disse: encontramos o Messias. Cumpriu-se as palavras. Só crê se ouvir. Romanos 10, verso 14. As palavras do irmão Paulo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vamos recapitular o significado de pregar: anunciar do púlpito a palavra de Deus. Figurado é louvar, exaltar, preconizar. Foi o que eles falaram: encontramos o Messias, encontramos o Messias, encontramos o Messias. Eles propagavam, apregoavam. Eles estavam evangelizando, levando a boa notícia. Encontramos o Messias, encontramos o Messias. Eles faziam propaganda. Eles anunciavam Jesus, eles inculcavam de certa forma na cabeça das pessoas a respeito do Messias. Eles alardeavam que tinha encontrado o Messias. Eles pregavam. Você percebeu? De sorte que a fé é pelo ouvir. Romanos 10, 17. Vamos continuar a leitura, que nos ajudará a entender que por meio do testemunho ou da pregação podemos levar pessoas ao caminho de Deus. No dia seguinte, que Jesus irá a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê, disse-lhe Filipe. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João capítulo 1, dos versos 43 ao 49. Você percebe como as coisas acontecem? Percebeu? Eu creio que sim. E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não ficou discutindo. Ele falou: vem ver. É muito mais fácil você levar as pessoas para ver, conferir, do que ficar querendo convencer as pessoas. Então convide pessoas para estar num culto. Convide pessoas para estar na escola bíblica.
Ofereça a pessoas, você quer um culto na sua residência, na sua casa? Nós queremos vir aqui. Você aceita nós vimos fazer uma oração aqui com você? Faça isso, não discuta com as pessoas. Mas muitas vezes nós perdemos tempo discutindo com as pessoas. Não vamos discutir. Vamos a textos que confirmam o poder do testemunho. As pessoas preconizavam, propagavam, faziam propaganda e assim inculcava na mente do povo, alardeava os feitos realizados por Deus através de Jesus. Vamos a testemunhos nesse sentido. João capítulo 4, dos versos 46 e 47. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e partiu. Por que ele foi ter com Jesus, cooperador Giliardi? Porque ele ouviu. Percebeu, ouvintes? Tem que fazer as pessoas ouvir. E por que ele ouviu? Porque as pessoas faziam propaganda, porque as pessoas falavam. Vamos continuar a leitura e aprender ainda mais a respeito do poder do testemunho. E esse nobre descendo, logo saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhes, pois a que hora se achava melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu? Pois o pai, era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E criou ele, o nobre, e toda a sua casa. João 4, versos 50 ao 53. O homem não só recebeu a cura do seu filho que precisava de ser curado, mas recebeu a salvação também. Creu ele e toda a sua casa. Ele ouviu falar de Jesus. Entenda o que levou a mulher que sofria há 12 anos de hemorragia ir ao encontro de Jesus. Ela foi ao encontro de Jesus. Vamos ler o que levou ela ao encontro de Jesus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, viu por detrás entre a multidão, e tocou na sua veste. Marcos capítulo 5, dos versos 25 ao 27. Fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Fale de Jesus. É só isso. Fale de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir. Quais são as perguntas do irmão Paulo, o cooperador Giliardi? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, verso 14. Como ouvirão se não há quem pregue? Qual o significado de pregar? Anunciar do púlpito a palavra de Deus. Figurado, louvar, exaltar, preconizar, propagar, apregoando, evangelizando, fazer propaganda de, inculcar, alardear, pregar. Como você pode levar as pessoas a crer? Falando, pregando, propagando, apregoando. Mateus 20, verso 30. Eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles ouviram. O inimigo sabe que o testemunho é uma arma contra as suas obras. Por isso, tenta de todas as formas desencorajar as pessoas de várias formas. Tem pessoas que dizem assim: eu não sei pregar.
Você sabe testemunhar. Você sabe falar o que Deus fez por você. Você pode dizer o quanto o seu coração foi transformado, mudado, o quanto a sua família foi abençoada com a palavra do Senhor nosso Deus, o quanto você hoje é uma pessoa diferente e as pessoas do mundo estão vendo. Não é necessário saber conduzir um sermão, um estudo bíblico. Não, não, não. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. Se você alardear, falar, testemunhar, é claro que eles vão conseguir desenvolver uma fé, e uma fé salvadora. Marcos 7, versos 24 ao 25. E levantando-se dali, foi Jesus para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Jesus estava como se estivesse um pouco assim, talvez, não sei o motivo, não quero dizer aqui ter sido mais cansado, falou, vou descansar um pouco, talvez fosse isso. Entrou ali numa casa e não queria que as pessoas soubessem, mas não pôde esconder-se. E a mulher que tinha a filha que era possuída por um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Viu a importância de ouvir? E é claro que nós sabemos que não são todos os que ouvem que vão crer para a salvação. Alguns crerão para receber uma bênção, mas não crerão para a salvação. Olha o texto de João 7,40. E muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, verdadeiramente, este é o profeta. Era todos que diziam, imperador? Não. Mas muitos. Muitos. Então nem todos vão ouvir. Quantas vezes você tem ficado triste e dito assim, eu tenho falado com minha família, eu tenho falado com meus amigos, mas eles não estão dando ouvido, não vou falar mais. Não faça isso, continue falando. É claro, se a pessoa está resistindo, você tem que dar um tempo, sair, voltar de novo. Já fui tocado de casa de pessoas. Vai embora daqui, não volta mais aqui não. Fui mesmo. Cheguei na pessoa, dei a mão para ele, saí, fui embora. Depois, no outro dia, eu voltei de novo, dali um tempo. Não demorei muito tempo, não. E hoje essa família está aqui na congregação. Eu vou brigar com elas? Precisamos despertar e entender o poder do testemunho. Precisamos. Vamos ler mais textos nesse sentido. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Olha só. Porque muitos dos judeus queriam matar Lázaro, a quem Jesus ressuscitava. Por quê? Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. João capítulo 12, dos versos 10 ao 13. Quantas pessoas estão crendo em Deus por causa de você? Lembra da mulher samaritana? Ela foi, venham na cidade, venha ver o homem que falou tudo a respeito de mim. E as pessoas foram, e depois ouviram Jesus, e depois disseram para ela, olha, agora nós cremos, não porque você falou, mas porque nós temos visto que esse realmente é o Messias, o Salvador do mundo. Esse, falando de Jesus. As pessoas podem crer em Jesus por causa de você. Queriam matar a Lázaro, por quê? Porque Lázaro tinha sido ressuscitado e as pessoas ficaram espantadas. Lázaro é um testemunho vivo. E agora queriam matar Lázaro também. Por quê? Porque aquele milagre que Jesus fez era algo que levava as pessoas a seguir e acreditar em Jesus. No dia seguinte, ouvindo a grande multidão que Jesus vinha a Jerusalém, né? Eles foram, tomaram ramos de palmeira e fizeram um encontro maravilhoso ali que chateou os líderes religiosos daquela época.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra, quase 3.000 foram batizados depois de ouvir a pregação. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, ao irmão Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens e irmãos? E o nosso irmão Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 36 ao 38. Tá errado, pastor? Eu li o verso 38 errado? Leu errado. Então lê do jeito que está aí, certo? Opa, na escritura diz assim, ó: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora tá certo, pastor. Agora tá certo, eu fiz de propósito para os ouvintes verem. Mas se nós deixássemos assim, passava pela grande maioria dos cristãos. Passava ou não passava? Infelizmente. Aí eu pergunto para você, meu amigo, ser curado é fácil. Receber uma bênção é fácil. Agora o perdão dos pecados é só no nome de Jesus mesmo. Você sabe que a cura é no nome de Jesus, você sabe que tudo isso é em nome de Jesus. Mas por que você resiste e não aceita ser batizado em nome de Jesus? Por quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra, nós não estamos acrescentando, não é porque a igreja de vocês batiza desse jeito, nós batizamos porque a igreja de Deus batiza assim. Vamos continuar. Assim como o irmão Paulo foi colocado como luz, também nós, segundo as palavras de Jesus, somos luz para o mundo. Ouça o que o irmão Paulo diz a este respeito. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a Deus, glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava, se tornava pública por toda aquela província. Atos capítulo 13, versos 47 a 49. Que maravilha! Você é a luz do mundo, de boca calada. Você é a luz do mundo, guardado dentro da sua casa, como os discípulos, os apóstolos do nosso Senhor Jesus, após a sua morte, ficaram. Jesus aparece e diz assim: vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto aqui como nos confins, em Samaria, Judéia, nos confins do mundo. Graças a eles saírem daquela casa, do lugar que eles estavam escondidos, encorajados, e recebendo o Espírito do nosso Deus, caíram por todos os lados onde se fez ouvida a voz do nosso Deus. E a palavra do Senhor era glorificada. E a palavra do Senhor se divulgava, tornava pública. Amém? É você que é a luz do mundo. Somos chamados a ser luz do mundo. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Essas palavras são dirigidas a mim e a você. E a palavra do Senhor divulgava. Vamos ao sinônimo de divulgar, divulgar. E a palavra do Senhor era alastrada, apregoada. Olha os sinônimos: difundir, disseminar, distribuir, espalhar, espargir, expandir, irradiar, pregar, propagandear, publicar, publicitar, semear, transmitir, manifestar, anunciar, apresentar, confessar, demonstrar, descobrir, dizer, exibir, expressar, exprimir, externar, indicar, mostrar, noticiar, revelar. A palavra do Senhor se divulgava. Todos esses sinônimos aqui demonstram isso, pastor. E aí você quer mais pessoas
crendo para a salvação, então você deve, de todas as formas, levá-los a ouvir a palavra. Alastre a palavra, pregoe e difunda a palavra do nosso Deus, distribua, espalhe ela. Faça a palavra do Senhor irradiar. Propagande a palavra do Senhor, publique. Semeie a palavra do nosso Deus, manifeste, anuncie ela. E nós temos facilidade disso hoje. Nós temos hoje, de primeiro, os canais de comunicação estava na mão de alguns poucos, hoje está nas suas mãos. Com um simples toque você pode levar a palavra de Deus aos corações. Eu tenho certeza que nós queremos que mais pessoas creiam para a salvação. Então devemos de todas as formas levá-los a ouvir a palavra. Atos 4, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Que maravilha! Creram porque ouviram a palavra de Deus. Sabemos que muitos endurecem o coração, não ouvem de bom grado, por isso não alcançam fé salvadora. Ouçam o que Jesus disse ao irmão Paulo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido. Não endureça o seu coração, meu amigo. E com os ouvidos ouviram pesadamente. E fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam. E eu os cure. Atos 28, versos 26 e 27. Você tem ouvido a palavra de Deus constantemente. Como é que é o seu coração? Desse jeito? Fica aí para você a pergunta. Você tem que abrir o seu coração para que a palavra do Senhor faça efeito na sua vida. É isso que nós precisamos fazer. De sorte que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir de bom grado. Ouça esse texto aqui em Lucas 7, versos 2 e 3. E um servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Se ele tivesse ouvido de mau grado, ele teria enviado o cooperador Giliardi? De maneira nenhuma. Não tem efeito. O seu servo foi curado. Porque ele ouviu de bom grado, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Atos 14, verso 8 ao 10. E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Ele estava ouvindo a palavra de Deus que o irmão Paulo transmitia. A fé vem pelo ouvir. E o irmão Paulo olha e vê que ele tinha fé para ser curado. Tem pessoas que querem ser curado, mas não quer ouvir ninguém. Não quer ouvir. Quer ser curado só. Tá igual o Naamã. Eu vou lá, ele vai pôr as mãos sobre mim, vai impor as mãos e eu vou ser curado. Não, você tem que ouvir e obedecer. Mas as pessoas não querem obedecer, elas querem ser curadas. Quer que alguém estenda as mãos, eu pago, pode deixar. Olha João 12, versos 17 ao 18. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, estava uma multidão ali. Testificava, testemunhava, tá vendo? Que ele o ressuscitara dentre os mortos. A multidão estava ali testificando, testemunhando. Por isso a multidão ali saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. João 12, versos 17 ao 18, entendeu? Entenda o que fez Raabe acreditar, ter fé e se salvar com seus familiares. Ah, Raabe foi salva, ela era prostituta e foi salva. Foi salva porque obedeceu, foi salva por quê? Vamos entender por quê. Vamos ler o texto. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide, reconhece a terra e a Jericó.
Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E, antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até à morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Josué, capítulo 2, dos versos 1 ao 14. Acreditou antes dos homens irem e chegar na sua casa. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Está vendo? Olha quantas coisas Deus tinha feito bem lá longe de Jericó, mas já estava lá em Jericó a palavra do Senhor, viu? Olha o que fizeste aos 2 reis dos amorreus. Ela estava ouvindo. Você pensa que as pessoas não estão ouvindo? As pessoas estão ouvindo. Fale que as pessoas estão ouvindo. Não importa a distância, não importa. Lá, Deus abriu o Mar Vermelho. Olha, ela sabia disso. Ela sabia o que Deus tinha feito aos reis dos amorreus. E ela sabia tudo. Ela sabia muito mais coisas. E ela dizia: O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E ela pediu que os homens fizessem um concerto, um acordo. E os homens fizeram, servos do Senhor nosso Deus. Disse: Olha, você vai pôr um cordão escarlata no muro aqui da sua casa. E quando a gente chegar aqui, esse cordão vai estar aí, nós não vamos entrar. Ninguém destruirá a sua casa. E coloque os seus familiares dentro da sua casa. Percebeu, meu amigo? Sempre tem algo que nós temos que fazer. Mas hoje nós estamos num mundo, uma cristandade que quer receber Deus sem fazer nada. Elas querem que Deus faça por elas. Aí eu posso dizer que isso é milagre mesmo, né? Não tem como acontecer isso. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Ela creu e foi salva, ela e toda a casa dela. Entenda o que levava a multidão a procurar Jesus. Marcos 3, verso 8. E de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Amém? Gente de todos os lugares longe, vinham ter com Jesus, porque ouvia quão grandes coisas Jesus fazia. É essa a nossa obrigação, falar do que Jesus está fazendo, falar do que Deus tem realizado no nosso meio, por meio do nome de Jesus. Falar. É por isso que eu tenho o costume de, quando faço culto de evangelismo, dar a oportunidade para qualquer pessoa que queira falar, queira dar um testemunho. Eu já ouvi pessoas dar testemunho maravilhoso. Uma pessoa chegou: eu vendi uma vaquinha que eu tinha, porque eu ia para São Paulo para tratar de um problema de rins, e cheguei aqui, recebi oração e fui curado. Louvado seja Deus. Amém. Não precisei de gastar o que eu tinha. Agora, muitas vezes nós queremos, só nós. Aqui é nós, só nós aqui. Aqui não entra mais ninguém não, só nós. Para onde você vai, meu amigo, se é só você? Muitas vezes, até nos grupos de WhatsApp nosso,
Tem irmãos que ignoram quando a pessoa entra ali e coloca alguma coisa boba lá. É Satanás que faz a pessoa colocar alguma coisa boba para ele sair de lá, para nós expulsarmos ele de lá. É claro que nós vamos no privado, conversamos com a pessoa, mas não vamos excluir, remover a pessoa de jeito nenhum. Nós queremos colocar essas pessoas em contato com a palavra de Deus. Vamos continuar lendo Lucas 8, do verso 1 ao 4. E aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando, levando o povo a ouvir o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Lucas 8, do 1 ao 4. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando, levando o povo a ouvir. A fé vem pelo ouvir. Jesus sabe disso, sabia. Amém. Levava o povo a ouvir. E ajuntou-se uma grande multidão vindo de todas as cidades ter com ele. Porque ouvia falar. Olha que coisa interessante. Outro texto aqui. Todos sabiam e conheciam o homem endemoniado gadareno lá, que vivia nos sepulcros. E teve a sua vida devolvida por Jesus, que o libertou da opressão do diabo. Lucas 8, verso 34 ao 36. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado que Jesus expulsou os demônios. Lucas 8, do 34 ao 36. Olha o testemunho. Amém. Os guardadores dos porcos, os porcos morreram, os demônios entraram nos porcos, os porcos se jogaram lá no mar, morreram. Os guardadores dos porcos foram na cidade e contou para as pessoas, anunciar na cidade e nos campos o que tinha acontecido. E saíram a ver as pessoas o que tinha acontecido. Foram ter com Jesus e acharam o homem na sua sã consciência. Vamos ler? Vamos continuar lendo? Ouça o que o diabo fez no sentido de querer impedir o agir de Deus naquele lugar e como Jesus agiu. Toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que Jesus se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Lucas 8, do 37 ao 39. Você viu que temos que ter discernimento? Jesus foi expulso dali. O homem chega em Jesus e diz assim: Senhor, eu quero ir, deixa eu ir contigo. Jesus podia dizer: vem mesmo, esse demoniado aqui ninguém merece a sua presença não, você é santo, sai do meio deles aí. Talvez fosse hoje alguns de nós dessemos esse conselho. Jesus disse: não, vai para a tua casa. Conte com grandes coisas te fez Deus. Mandou ele para a casa dele, contar para os seus parentes, mas não foi isso que o homem fez. O homem foi apregoando por todas as cidades com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Ele foi apregoando de cidade em cidade com grandes coisas Deus tinha feito. O irmão Marcos registrou e ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis é 10 cidades com grandes coisas Jesus lhe fizera. Todos ficavam maravilhados. Todos se maravilharam. Marcos 5, verso 20. Ouça o que aconteceu. E aconteceu que quando voltou Jesus à terra dos Gadarenos, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando.
Lucas 8:37. Todos estavam esperando Jesus. Jesus é sábio, Jesus é inteligente. Meu Deus, sim, você também. Estavam esperando Jesus. O homem que foi liberto era um testemunho vivo, contava para todas as pessoas. E eles agora estavam ansiosos, esperando Jesus chegar em algum momento. Eles agora ansiavam por Jesus estar nas suas terras. Eles procuravam, eles queriam estar com Jesus. Os gadarenos, aqueles que expulsaram Jesus. E por que queriam estar com Jesus? Porque conhecia aquele homem, sabia quem era aquele homem. E agora viu o homem restaurado, um homem anunciando as grandezas de Deus. Aquele homem falava com grandes coisas maravilhosas que Jesus tinha feito na vida dele. Jesus tinha devolvido a ele a esperança de vida. Jesus tinha devolvido a ele o convívio com sua família. Jesus tinha levantado esse homem da sepultura, dado a ele uma nova vida. Jesus tem feito grandes coisas por você, meu amigo, minha amiga. Jesus tem feito grandes coisas por você, irmão, irmã. O que você tem feito? Você já tem sido expulso de alguns lugares? Sim. Você tem voltado? Não, você não volta, você não tem coragem. Você está fazendo a obra do diabo. Você, sem pensar, está deixando o diabo impedir que a palavra do Senhor Deus tenha livre curso. E torne para a tua casa. Jesus disse, conte com grandes coisas que fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. A fé vem pelo ouvir. E quando Jesus voltou ali, à terra dos Gadarenos, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Quero finalizar com Romanos 10, verso 13 ao 18. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor, não só para ser curado, mas no seu batismo também. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. De fato foi isso que aconteceu, chegou a nós, chegou a você. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Nós fomos enviados. Eu não sei pregar. O gadareno não sabia pregar. Pouco contato teve com Jesus. O centurião não sabia pregar. O nobre não sabia pregar. E muitos outros não sabiam pregar. Não? Sabiam, eles falavam, anunciavam. Você viu que pregar é alardear, é falar, é apregoar, é tornar público aquilo que Deus está fazendo ou fez na sua vida. Que o eterno Deus te abençoe em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa palavra fique no seu coração. Que você consiga fazer isso. E que nós venhamos dar oportunidades nos nossos serviços de culto para as pessoas testemunhar. Seja ela do nosso convívio, da nossa comunidade ou não. Para que elas falem das grandezas de Deus. E que Deus seja exaltado no meio do povo dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, graças te damos por tua palavra que tão poderosamente toca os corações de cada um de nós. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e realizado em prol de cada um de nós. Que venhamos sermos despertados por tua palavra, a levar essa palavra a corações aflitos, corações que se encontram sem esperança. Que a palavra do Senhor possa ser divulgada em todos os cantos, que pessoas possam ir a Ti por meio da Tua palavra e do testemunho que os Teus servos e servas têm dado. Rogamos que Teu Espírito Santo possa dar a cada um dos Teus filhos e filhas, a cada ouvinte, entendimento para ouvir de bom grado a Tua palavra. Te louvamos, ó Deus eterno, porque tão poderosamente a Tua palavra tem nos instruído.
Te louvamos porque a Tua palavra tem nos enchido de esperança, tem dado conforto a cada um de nós em momentos difíceis, tem nos auxiliado no sentido a encontrar em Ti cada vez mais forças para continuarmos batalhando por essa fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Assim louvamos ao Senhor, rogamos por cada pedido de oração. Estenda suas mãos sobre cada família, repreenda o laço das trevas, o poder do maligno de destruição. Tenha, ó Deus querido, misericórdia dessas pessoas que muitas vezes são endurecidas, não são sensíveis à voz do Senhor, e que muitas vezes tomam caminhos que levam à tristeza, ao desânimo, ao desespero. Tenha misericórdia, perdoe as faltas de cada um e conceda a cada um libertação para que possam servir ao Senhor em espírito e em verdade. Rogamos que o Senhor possa operar poderosamente no coração de cada pessoa. Repreendemos no nome poderoso de Jesus o Cristo todo poder de enfermidade, todo espírito perturbador, toda depressão, toda falta de paz. Em nome de Jesus nós repreendemos e que haja libertação e que as pessoas sejam livres não só de dificuldades, problemas, mas também sejam livres do pecado pela invocação do nome de Jesus. Te agradecemos por tudo e oramos que venha o Teu reino. Que a vontade do Senhor possa ser feita na terra como ela é feita nos céus. E que o reino do Senhor possa estar nos nossos corações já. E assim nós possamos vivermos momentos e vivermos o tempo em que nós vivemos de alegria possa ser. Que todo pesar, tudo aquilo que possa trazer aborrecimento, o Senhor possa transformar isso, como diz a Tua palavra, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Tua palavra, aqueles que amam a Ti. E que assim seja na vida de todos aqueles que estão cada vez mais buscando firmar-se na Tua presença santa. Conceda a nós um restante de dia na Tua presença santa. Conceda a cada coração a alegria espiritual, a alegria que vem do Teu Espírito Santo. Que a paz do Senhor, ó grande Deus, possa encher os corações de cada um. É o nosso desejo, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo, você que esteve nos acompanhando até esse momento. Compartilhe a palavra do nosso Deus. Com apenas um clique você pode levar a palavra de Deus aos corações. Visite mais pessoas, esteja com mais pessoas, orando por elas, estando com elas, e com certeza Deus vai abençoar a sua vida e você será uma bênção para outras pessoas. A paz seja contigo, cooperador Giliardi, dê um abraço forte na sua família, transmita a nossa saudação a todos. A paz seja contigo. Amém. Faço das palavras do pastor Lucas também as minhas. Então fique com Deus. Até a nossa próxima oportunidade. Encerramos o programa À Luz das Escrituras, em nome de Jesus.